versículo 16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, nesse capítulo, fala sobre a história de Nicodemos. Nicodemos era um dos governantes ali de Israel, e ele tem um encontro com Jesus. E aí o Senhor Jesus fala para ele assim, olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. E nascer de novo não é da água, porque da água é esse nascimento natural que nós temos, que a gente nasce do parto. Ou seja, parto normal, ou seja, parto cesariano. Mas ele fala, né, nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nós somos um ser que nós temos corpo, alma e Espírito. E aí, o nosso Espírito é o que se relaciona com Deus. A nossa alma é a sede emocional da nossa vida, é onde estão as nossas emoções. E o nosso corpo é isso aqui. Então, quando ele fala, mas Senhor, como nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? E ele diz, não, nascer de novo é ter um novo nascimento espiritual. Quando no livro de Ezequiel diz que o Senhor daria um novo coração. Não um coração de carne, mas um coração espiritual, um coração que entenderia as coisas do Senhor. E entender o reino de Deus é necessário nascer de novo. A gente não entende o propósito de Deus na vida de uma pessoa quando a gente vê falando, a pessoa mudou a vida dela, ela era um dependente químico, ela era um alcoolicista, era uma pessoa que estava presa em várias situações. E o Senhor entra e transforma e muda ainda hoje à tarde. Eu estava contando a história com uma prima minha, ela está morando lá nos Estados Unidos, trabalhando muito, né, como faxineira, numa luta muito grande. E ontem à tarde, o filho dela havia se envolvido há um ano atrás, se envolvido com a situação. E aí ele mudou de endereço, vinha correndo um processo na justiça e ele ficou preso. E aí ontem ele estava no CONIC, e aí pelas câmeras prenderam ele. E ela ficou muito angustiada, porque está longe, não pode fazer nada, né? E ela já vinha pagando advogado. E aí eu estava falando para ela, às vezes a gente não compreende o propósito de Deus. Mas em todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí eu falei para ela que eu trabalhei há uns anos atrás com uma pessoa que se chama José, um professor, e ele me contou um dia o testemunho dele, a história dele, que ele aos 16 anos de idade, lá na Ceilândia, ele matou alguém. E ao matar essa pessoa, ele ficou uns 18 anos, ele foi preso, e aí ele ficou 15 anos preso na Papuda. E com esses 15 anos, ele usou droga lá dentro, ele traficou, ele fazia tudo que era de errado. Mas um dia havia um culto lá dentro, e aí ele questionou se realmente Deus existia. Ele falou, será que Deus existe? E ele foi para o culto, que lá dentro da Papuda tem esse trabalho evangelístico, ele foi para o culto, e lá no culto, ele disse que algo segurava as mãos dele para que ele não pudesse aceitar Jesus no momento do apelo. E ele foi e ele disse que teve uma experiência muito profunda, porque ele dormia numa cama, que era a primeira cama. E ele disse que lá naquela cama, ele tentava abaixar as suas mãos e ele não conseguia, ele flutuava. E aí ele aceitou Jesus e de perseguidor, dentro da Papuda, ele passou a ser perseguido. E ele disse que foi uma grande obra porque os policiais não acreditavam que ele pudesse ter sido convertido. E os policiais falavam, você está se vestindo de crente para falar que é crente, mas você não é crente. E ele disse que era para ele sair uns 3 anos antes e ele não conseguiu. E ele permaneceu firme sendo servo. E quando foi pertinho dele sair, os padres também fazem evangelização lá dentro. E um padre da católica falou, olha, quem sair daqui me procurar vai ter uma bolsa de estudo. E ali ele fez, primeiro ele fez biologia, começou da aula. Depois ele fez educação física, passou no concurso lá no Sara Kubitschek. Hoje é um homem de Deus, um trabalhador e faz a obra. E eu contei esse testemunho para ela. Eu falei, olha, às vezes nós não compreendemos. O Senhor pode estar livrando o seu filho da morte. O Senhor pode estar livrando o seu filho de tantas situações. E você orando, você clamando, o Senhor pode mudar a história. Como ele mudou daquele rapaz que ficou 15 anos preso.
O Senhor pode mudar a vida do seu filho Renato. E o Senhor pode entrar onde você não pode. Então, ter esse novo nascimento é nós abrirmos o nosso coração, o nosso espírito, não só ser convencido, porque muitos vêm para o Evangelho e se convencem de crentes. Mas nós temos que ter esse novo nascimento, deixando o Espírito nos curar todo dia, nos libertar, porque nós precisamos dessa libertação diariamente. Nós precisamos de um coração transformado, de um coração moldado. Quando Ezequiel fala, né, que esse coração de carne que Deus vai nos dar, é um coração que ele será ensinável pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos mostrar e falar, olha, por esse caminho, é por essa direção. E nós teremos esse encontro. Lá no Evangelho de João, João diz que ele é a luz que se mostrou no meio das trevas. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a transformação. E quando ele entra na vida de alguém que nós temos esse encontro, eu falo por mim que há 32 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu vinha assim de tudo que era errado. No mundo, que a gente vive no mundo, as pessoas que vivem no mundo, eles acham que tudo que eles fazem é correto. Mas quando a gente vem para o Senhor, a gente entende que tudo que a gente fazia era errado. E quando a gente tem esse encontro, a primeira coisa que Deus faz é ter uma sede de Deus. A gente começa a ter aquela sede de Deus, aquela vontade de conhecer o Senhor, aquela vontade de entender das coisas do Senhor, a vontade que a revelação da palavra venha à nossa vida, a compreensão. Quando a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu entendi que ninguém precisou falar para mim, que eu era uma idólatra, que eu precisava desapegar de tudo aquilo que eu tinha aprendido em todos os anos de vida na religiosidade. O Espírito Santo foi transformando o meu entendimento, transformando a minha mente para um culto racional a Deus, para um culto que Deus venha mudar, porque essa mudança não é só o dia que a gente levanta a mão e aceita Jesus, mas essa mudança é diária. Porque todos nós um dia vamos ter um encontro com Cristo, ou seja, na morte, quando nós morrermos, ou seja, no arrebatamento da igreja. Então nós estamos caminhando um dia para encontrar a Deus. O mundo jaz no maligno, nós estamos vendo os dias dos noticiários, o amor se esfriando, as pessoas sem Deus, as pessoas perdidas, buscando caminhos no qual Deus não está. Né? E a gente hoje em dia, quando se fala, quando na minha época, quando eu era criança, quando alguém falava que era de determinadas religiões, ele escondia, tinha vergonha. Hoje em dia não, as pessoas falam rasgadamente, eu sou satanista, eu sirvo a Satanás, eu faço, eu aconteço. E hoje, nós que servimos ao Senhor, temos que ter essa desenvoltura, temos que ter a ousadia de falar com a intrepidez da palavra, não termos medo, a tempo e fora de tempo, e de dizer que Jesus é o Salvador, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus que transforma a história de qualquer pessoa. Basta nós levantarmos a nossa mão e declarar que Ele está conosco. A palavra diz que com a boca nós confessamos Jesus, no coração nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. Nós não vemos, mas nós sentimos pelo poder do Seu Espírito todos os dias, quando a gente levanta angustiado, que você ora, o Espírito tira aquela angústia. Quando você vê alguém debaixo de muita aflição, de guerra, de luta, e você faz uma oração e o Senhor responde a sua oração. Quando você vê os céus fechados, você está lutando uma batalha, seja financeira, seja material, você precisa de uma resposta, você precisa de um milagre. Com a experiência com Deus, Deus muda a trajetória, Deus nos dá a direção, Deus abre caminhos e mostra para nós que Ele é o Senhor da nossa vida. E que cada momento vale a pena ter Jesus, vale a pena servir, vale a pena estar com Ele, vale a pena estar na presença do Senhor. Eu falo sempre que o maior presente que eu tenho é Cristo na minha vida. Eu tenho 3 filhos, eu os amo, mas em primeiro lugar é Jesus. Jesus é o caminho na minha, que mudou a minha história, a trajetória da minha família. Não tinha ninguém, do meu pai, minha mãe, minhas irmãs, ninguém serviu ao Senhor. E quando eu vim só ir ao Senhor, e o Senhor fez uma grande obra. E eu louvo o Senhor por todos os feitos e as maravilhas. Então, nessa noite, se tem alguém aqui que esteja passando alguma dificuldade, alguma aflição, alguma luta, coloque o seu coração diante do Senhor, porque esses dias, conversando com uma pessoa que lê vários livros, a pessoa me falava, eu leio vários livros, e a
essa pessoa não, ela falou que não vai à igreja, não tem religião, mas que essa pessoa, ela dizia assim, eu li um livro, e nesse livro conta a respeito de um ser muito grandioso, que tudo na terra está em comum acordo. Tudo tem o seu tempo, a sua hora, a sua medida e acontece devidamente nos tempos certos. E ele entendeu, ele disse, então eu entendi que tem um ser maior. E eu perguntei, você acredita em Deus? Acredito, porque eu vi, através de todo esse livro, de tudo que eu leio, que existe um Deus muito maior do que tudo aquilo que a gente vive aqui na terra. Então esse Deus é o Deus criador, o Deus que fez o céu, a terra, o Deus que nos formou, que nos criou, que fez a trajetória da humanidade para que a gente chegasse até o dia de hoje, né? E alegrar com o que Deus fez na vida da Regina. E ela ali escreveu esse livro. Quantas vidas, estava falando para ela, Regina, através de um livro. Tantas vidas, esse livro vai chegar na África, vai chegar em países que a gente nem imagina. Alguém vai ler e alguém vai entender o propósito da transformação, da cura e da libertação. Amém? Amém. O Senhor abençoe.